Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Aqui eu trago para vocês um print para justamente vocês poderem conhecer um pouquinho melhor do que é a plataforma. E o canal em si ele trata basicamente de assuntos relacionados com a engenharia agrícola. Eu sou João Gabriel, sou aluno do curso de agronomia na UFPR e para a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, eu trago o vídeo para vocês com a temática Sensor de Temperatura do Solo. Bom, aqui está a divisão da apresentação para que vocês possam se situar e posteriormente entenderem um pouquinho melhor de que é cada tópico. Com relação à temperatura do solo. Bom, a temperatura do solo ela apresenta uma importância justamente pela influência que ela tem em propriedades biológicas, químicas e físicas do solo, justamente como, por exemplo, processos metabólicos de micro-organismos presentes no solo, bem como também a questão de disponibilidade de nutrientes. Além disso, entra em influência com relação à absorção de água, nutrientes e o desenvolvimento vegetal em si, como, por exemplo, a questão da germinação de sementes. A temperatura tem uma grande influência nesse quesito. Além disso, as espécies vegetais têm diferentes temperaturas ótimas para seu desenvolvimento, então é importante o seu monitoramento para conseguir uma máxima produção lá no final do cultivo. Bom, mas basicamente, o que é um sensor? O sensor ele é um aparelho que funciona com base em princípios físicos. Eles são sondas que convertem a variação de temperatura em sinais elétricos, que podem ser posteriormente interpretados ou convertidos em dados digitais. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um sensor, justamente no qual é possível fazer a verificação da faixa de temperatura que o mesmo atua e também a questão da precisão, pois a precisão é relativa a cada equipamento em si, ela varia muito. Então, justamente é importante você ter esse conhecimento para conseguir escolher o equipamento que melhor atinja os objetivos que você tem na utilização do mesmo. Eu trago para vocês alguns os tipos de sensores, os principais. O primeiro são os termopares. Os termopares são sensores de temperatura que são formados pela união de dois metais de diferentes composições. Quando a junção quente recebe a temperatura, se emite um sinal de corrente direta milivoltaica para os terminais de conexão, sendo que esse sinal aumenta com o aumento da temperatura. Além disso, podem ser utilizados cabos de extensão dos termopares, desde que as características destes sejam parecidas com os termopares em si. Aqui eu trago para vocês justamente a exemplificação de como o funcionamento do termopar e também a tabela de, por exemplo, a relação de temperatura com a voltagem que o mesmo demonstra. Além disso, eu trago o exemplo de termopares e bem como dos seus valores, mas lembrando que estes valores referem-se a basicamente o sensor em si, mas que o mesmo ele deve estar ligado a um conjunto de peças para resultar no produto final em si, que seriam para averiguar a temperatura. O próximo tipo de sensor é o detector resistivo de temperatura, ou RTD. Nesse caso, a resistência elétrica de um condutor muda seu valor quando ocorre variação de temperatura, sendo uma relação direta. Além disso, eles tipicamente são feitos de um fio condutor de metal, que é envolto por um núcleo de cerâmica ou vidro. Aqui um exemplo justamente da construção do RTD e como é a sua conversão de resistência para temperatura. Além disso, os exemplos de modelos e seus valores. Bom, o terceiro tipo de sensor são os termistores. Os termistores basicamente são sensores de temperatura por resistência. Eles são semicondutores que possuem um coeficiente de temperatura negativo de alto valor. Por isso, suas variações são grandes e rápidas diante de pequenas variações de temperatura. Eles são feitos de diferentes materiais em si, como por exemplo níquel, cobalto, cobre, titânio, entre outros. Além disso, os termitores eles podem ser divididos em NTC,
que no caso é o coeficiente de temperatura negativo, onde a resistência diminui à medida que a temperatura aumenta, ou PTC, que no caso é o coeficiente de temperatura positivo. Nesse caso, a resistência aumenta à medida que a temperatura aumenta. Alguns exemplos de termistores para poder exemplificar justamente a questão da variação de valor, que é muito importante. Bom, com relação à instalação desses sensores, é importante a instalação correta dos sensores, justamente visando a redução de interferências no processo de aquisição de dados, a minimização de erros de medição e bem como a otimização do uso dos recursos que estarão ligados. Nesse caso, por exemplo, uma possível irrigação ou outras questões que estão relacionadas a controle da temperatura, por exemplo, em estufas. Aqui estão algumas recomendações para a instalação dos sensores de temperatura do solo. Deve ser feita a profundidade adequada de instalação. Geralmente ela varia ali de 5 a 10 centímetros para justamente um monitoramento da camada superficial do solo. É importante um isolamento térmico para evitar as variações de temperatura do ar afetem as medições de temperatura. Bom, controle da umidade também para essa questão da temperatura, mesma ideia do isolamento térmico, proteção mecânica, pois alguns sensores podem ser justamente sensíveis, localização estratégica para evitar interferências, como por exemplo sombra ou alguns materiais que não são bons condutores de temperatura, o aterramento adequado de todo o sistema, e bem como os documentos e registros, para que posteriormente possam ser acessados o histórico de dados de temperatura, por exemplo. Aqui eu trago uma exemplificação de instalação de sensor, justamente em estações agrometeorológicas. É possível perceber a variação justamente da grande profundidade que pode chegar, justamente pela importância da avaliação da temperatura nesses casos. E bem como em estudos e avaliações a campo, recomenda-se seguir a orientação do fabricante de cada equipamento. Bom, com relação às aplicações em si, da temperatura, ela tem um impacto nas taxas de evaporação e infiltração. Além disso, os sensores eles podem ser utilizados visando automação de registros pelo data logger, por exemplo. O data logger é um registrador de dados que é um gravador autônomo, tipicamente pequeno e relativamente barato. Ele monitora os dados em tempo real. Além disso, também a questão da automação de operações, como citado anteriormente, por exemplo, a irrigação para essa questão de controle de temperatura. Além disso, ele vai propiciar justamente melhorias na eficiência hídrica. Como benefícios de utilização, economia dos recursos hídricos, a otimização de período de plantio, por exemplo, aquela questão citada anteriormente, da relação da temperatura do solo com a germinação de plantas. Além disso, justamente a ideia de controle da temperatura ótima, ocasionando no aumento da produtividade agrícola. Bom, aqui eu trago para vocês considerações finais. A manutenção e a calibração dos sensores é importante. Nesse caso, seguir as recomendações dos fabricantes e geralmente a manutenção se torna como sendo a limpeza do sensor e a calibração periódica. Bem, vale a pena destacar a questão da variabilidade dos tipos de sensores, bem como o custo e a disponibilidade desses. Além disso, a integração com sistemas motorizados que são existentes já. Lembrando que as recomendações de instalação podem variar dependendo da marca, modelo específico, do sensor e das condições locais. Portanto, é sempre interessante consultar o manual do fabricante para que seja atendido cada modelo em si. Aqui eu trago as referências utilizadas e agradeço a atenção de todos.